Olá, bom dia para todos. A gente vai começar agora a nossa última live da Fundação Iberê Camargo, preparatória para a nossa exposição, a exposição O Fio de Ariadne, que, se Deus quiser, a gente vai estar logo abrindo, né? Bom, como a gente já comentou anteriormente, o Iberê Camargo fez trabalhos de cerâmica, para os quais ele teve assessoria técnica da ceramista Luísa Prado, e depois ele trabalhou com a Marianita Link, e também teve vários dos guaches deles transformados em tapeçarias pela Maria Ângela Magalhães. E já fazia bastante tempo que a Fundação Iberê Camargo estava estudando essa faceta da produção do artista e, de repente, viu a oportunidade de apresentar esse trabalho com a Bienal do Mercosul. Por quê? Porque existe toda uma conjuntura feminina que permeia essa produção, né? Essa produção do Iberê Camargo, e a Bienal do Mercosul, o tema da Bienal, da 12ª Bienal do Mercosul, é femininos, visualidades, ações e afetos. Então, a Fundação pensou que seria uma coisa muito interessante juntar essas duas coisas, né? Bom, infelizmente, hoje, felizmente, essas cerâmicas e essas tapeçarias, hoje não estão mais em Porto Alegre. Quer dizer, algumas até estão em Porto Alegre, mas não pertencem à fundação, pertencem a instituições e a colecionadores particulares. E essas coleções, e elas estão espalhadas assim por Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Lisboa. Então, a mostra ela deveria ter inaugurado em abril, e ela reuniu e reunirá 7 tapeçarias e 37 cerâmicas. Agora, vale observar que as cerâmicas continuam até hoje com seus donos originais, e eles têm uma super relação afetiva com elas. O Gustavo Possamay, que é o curador da exposição, ele teve um certo trabalho de convencer as pessoas, que foram muito gentis, mas deixaram claro que estavam se separando com pena das suas cerâmicas, né? Foi um grande desprendimento dos colecionadores emprestar essas peças. E a exposição realmente vai ser muito especial. Infelizmente, nessa minha conversa aqui hoje, a gente não vai poder mostrar todas as cerâmicas, mas na exposição vocês poderão ver todas, né? Aí a nossa exposição, como vocês sabem, ela estendeu um pouco o espectro dela, e a gente fez uma cronologia do Iberê Camargo, permeando toda a presença feminina na vida dele, tivemos que fazer uma seleção novamente, né? E essa cronologia eu acabei dando ao nome, que virou o nome da exposição, do Fio de Ariadne, né? Bom, nós estávamos com tudo pronto, né? Tudo encaminhado. A gente, inclusive, está produzindo um catálogo super interessante, e para esse catálogo a gente chamou várias autoras, né? Por coincidência, todas mulheres, né? Várias autoras para escreverem sobre temas específicos, e quando a gente estava já com quase tudo pronto, infelizmente aconteceu a pandemia. E com a pandemia tudo parou. Mas eu quero dizer para vocês que nem tudo parou na Fundação, porque durante esse período a Fundação preparou a disponibilização de mais de 5.000 imagens para o Google Arts. Esse trabalho, que foi capitaneado pelo Gustavo Possamay, já está entregue na mão do Google Arts. Olha só, gente, estou dando uma notícia em primeira mão. Vocês poderão ter acesso a todo o acervo da Fundação e mais de 500 obras de coleções externas, tanto particulares quanto de instituições, incluindo as tapeçarias e as cerâmicas da nossa exposição. Como é uma montanha absurda de imagens,
o Google Hands ainda está processando tudo isso e elas vão estar disponíveis a partir do próximo sábado, dia 4 de julho. Olha só que maravilha! A gente vai poder acessar tudo do Iberê. Bom, como uma forma de contornar o atraso da abertura da nossa exposição, que a gente ainda não sabe ainda exatamente quando vai acontecer, estamos imaginando que vai ser agosto, setembro, chegaremos lá, né? A Fundação, então, resolveu realizar uma série de lives comigo e com as autoras dos textos sobre os quais eu falei antes, para todo mundo poder ter uma visão de conjunto da exposição. E aí, então, eu fiz primeiro uma apresentação geral do projeto de curadoria, fiz uma conversa específica sobre a tapeçaria e a atuação da Maria Ângela Magalhães, e depois fiz as seguintes conversas com a Paula Ramos, sobre a Dona Maria Cucirá Camargo, que foi uma delícia, com a Andréa Junta, sobre o feminino e as conexões da exposição com a Bienal do Mercosul. Conversei com a Maria Amélia Bulhões sobre o lugar das artes, como a cerâmica e a tapeçaria no circuito de arte. E eu queria falar para vocês que todas essas lives estão disponíveis no YouTube da Fundação Iberê. Então, se vocês perderam algum dos nossos papos, pode ir lá que vocês podem ver, tá? Hoje eu vou conversar com a Blanca Brites, que fez o texto sobre a Luísa Prado e a Marianita Link no nosso catálogo, que foram as ceramistas que ajudaram o Iberê a produzir os seus trabalhos. A Blanca Brites é crítica de arte, pesquisadora e professora do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fez o doutorado e pós-doutorado em arte contemporânea pela Universidade de Paris, Panthéon-Sorbonne. Ela vive e trabalha em Porto Alegre. Em 2017, ela publicou um livro maravilhoso, que é um livro sobre a Marianita Link, que se chama Cerâmica, um caminho de vida. Eu vou aqui chamar a Blanca para a Blanca conversar com a gente. Agora tem aquele momento estresse, que vocês já sabem, né? Que é aquele momento, vamos lá, estou apertando aqui, mas ele não está. Deixa eu ver aqui. Blanca, aguardando, aí depois venho conectando, sempre aquele momento de estresse, né? Deu certo, deu certo. Você sabe que o problema da gente não é não é falar, não é contar história, não é nada disso. O problema da gente é a conexão, né? Todos ficamos estressados com a conexão. Eu estou aqui puxando os slides, os nossos slides, para ficar aqui. E aí, Blanca, animada para a nossa conversa? Claro, muito animada, muito animada. Estou bem, está tudo tranquilo, está friozinho, mas tem um sol belíssimo, então a gente está... Só se vocês têm sol aqui, aí, porque aqui em São Paulo, minha filha, está chovendo desde ontem, está um horror. São as compensações. Aqui está horrível o dia, mas é uma esperança, porque se está sol aí, aqui da amanhã já vai estar sol aqui, né? Bom, eu vou começar, Blanca, falando rapidamente um pequeno texto do Paul Eckenhoff, que eu acho um bom ponto de partida para a nossa conversa. E ele diz assim: Iberê pinta como pintor, desenha como desenhista e grava como gravador. Cada técnica é trabalhada com justeza no seu campo de tensão próprio. Sempre abraçou outros múltiplos suportes que lhe são oferecidos. Biombo, louça, cerâmica, tapeçaria, saia, camiseta, macacão, faixas, outdoor, né? E, de fato, o Paulo ele tem o Paulo tem essa percepção de ver que o Iberê realmente
conseguia trabalhar com esse campo de tensão próprio. Mas, naturalmente, para ele poder explorar esse campo de tensão próprio, ele precisava de ajuda, né? E aí, de alguém que lhe apresentasse a técnica. Né? E a cerâmica tem especificidades muito grandes, como você bem sabe, né? Fala um pouquinho para a gente, Blanca. Eu ia te dizer que eu concordo, acho realmente bem pertinente essa colocação do Paulo Erkenhoff, da questão de cada suporte, mas eu acho também que, dentro dessas particularidades, o Iberê fez uma mescla, transitou pela experimentação que ele fazia com cada técnica. Né? Então, eu acho que isso a gente pode voltar depois a falar, respeitando cada suporte, mas o Iberê, sobretudo, tem esse transitar, né? Esse transitar. E isso nós vamos ver que a própria liberdade, cerâmica, né, de experimentar, né? Isso é maravilhoso. Exatamente. E isso a gente vai ver que a cerâmica também vai dar. A gente vai, talvez, falar sobre isso. Mas no nosso caminho. Né? As particularidades da cerâmica, básica, é essa transformação da matéria malhável numa matéria, digamos, mais pelo processo da queima, né? nessa matéria resistente, e isso junto com as pinturas. No caso do Iberê, ele vai experimentar a pintura, porque ele vai usar, né, a pintura sobre a porcelana já industrializada. Ele não fez modelagem, né? Tem um ou outro exemplo, mas ele não... Tem um exemplo que é um pouco duvidoso, enfim, tem toda a questão que se levanta. Mas, realmente, isso não era, para ele, uma questão. A questão era realmente experimentar essa pintura. E a cerâmica, para todos os ceramistas, os artistas mais experientes, eu estou falando da cerâmica quando a gente fala de arte, né? Quando a gente fala dessas questões. Ela é sempre uma incógnita, ela é sempre uma expectativa, é sempre um suspense na abertura do forno. A queima é aquele momento mágico que pode ser um êxtase, né? Como, por exemplo, às vezes pode não dar. Pode ser uma decepção, né? Pode ser uma decepção. Evidentemente que todo artista sabe do seu processo, sabe o resultado, sabe, já espera, evidentemente. Mas essa experiência é sempre uma expectativa. E, no caso do Iberê, sobretudo, quando tu faz uma pintura em cerâmica, o fato de estar usando preto, amarelo, tu sabes que está usando, mas tu não tem a cor exata, né? A fisicalidade, né? No seu brilho, isso tudo aparece a posteriori. Não é a pintura que tu estás colocando e vendo, né? A gente não pode dizer na cerâmica que é uma pintura à cega, a gente não pode dizer isso, mas tu tens na pintura uma matéria que não tem brilho, que não tem rugosidade, que não tem relevo, né? E você não sabe o que vai acontecer exatamente com o forno, né? No forno, que aparece depois, né? Que aparece nessa experimentação. Então, é isso que faz, digamos, a peculiaridade da cerâmica, é isso que o Iberê também vai explorar quando ele se lança, né? Nesse caminho, nessa busca, né? Instigado pela Gladys Aranha, né? Que vai fazer esse convite para ele, enfim. Então, esse suspense é sempre muito vibrante, muito vibrante. Olha, as primeiras peças que nós preparamos, quer dizer, eu não, a Blanca preparou uma série de slides que eu vou apresentar por conta
da plataforma do Instagram, só assim, Claro. dá essa possibilidade de quem abre a live apresentar os slides, né? E Sim, a sim. gente vai começar falando um pouquinho da Luísa Prado, que foi a Ok. primeira pessoa que fez as primeiras cerâmicas com Iberê. Agora, a gente apanhou, viu, Blanca, quando a gente tentou fazer aqui uma bio da Luísa Prado, a gente não conseguiu material nenhum dela. Foi assim uma pessoa com uma invisibilidade assim total, né? É. Difícil, foi difícil, foi difícil. Porque a Luísa Prado, ela se forma no Instituto de Artes, ela é de 14, né? Nasce em 14, se forma no Instituto de Artes e começa na década de 50, bom, vai para a França no final, na década de 40, e lá ela faz estudos no ateliê de Pierre Lordeau. Já tinha isso incentivado pelo Olmedo, pelo Wilber Olmedo. Wilber Olmedo. É importante essa figura porque ele vai estar também junto com a Marianita, entende? Também a Marianita Nas também minhas foi. pesquisas, eu me encontrei com ele várias vezes. Isso, a Marianita também foi aluna dele, depois colega, evidentemente, né? Mas é importante essa figura. Então, ela vai para a França, faz estudos, na volta, ela faz uma exposição junto com o Vasco Prado, os dois, ela faz uma exposição em que apresenta peças de cerâmica e Para quem ele não sabe, eles foram Casados, casados por um foram período. casados, exatamente. E é isso também que faz esse círculo de amizade dela com o Iberê, com o Chico Stockinger. Então, ela tinha essa relação de amizade com todo esse grupo. Enfim, é o grupo bem presente neste momento nas artes no Rio Grande do Sul. E nos anos 50, ela vai ter várias premiações em salões, entende? Salões importantes aqui. Inclusive no Salão Câmara de Porto Alegre, no primeiro, ela participa, o Olmedo, a Marianita, né? A Hilda Goltz também, que depois vai para o Rio de Janeiro, que era uma ceramista que o Olmedo estuda com ela, e etc. Então, esse primeiro salão também dá um reconhecimento para a cerâmica, porque eles valorizam a cerâmica igualmente como a pintura, a escultura, o desenho, percebe? A cerâmica vai ter as mesmas premiações, não Isso é mais, maravilhoso, né? Não sem, tem aquela separação, né? sem distinções, entende? Então, é um momento importante para a cerâmica. E ela também vai ter peças adquiridas pelo museu. E depois, em 61, com a separação do Vasco, ela vai para o Rio de Janeiro. E é aí que a gente perde um pouco a continuidade do A trabalho. pista dela, né? A pista, E a gente exatamente. tem uma foto, estou mostrando aqui o slide. E ela é bem jovem, com a irmã do Vasco, possivelmente é na Rua da Praia, que era o lugar do footing, era a rua, né, do footing, possivelmente, não dá para a gente saber. Né? E essa peça é uma peça dela. É uma peça dela que está no museu no Margues. Tá? E eu acho bem interessante que ela faz toda já tem uma estrutura diferenciada, né, como um vaso e etc., apesar de uma temática que dá a ideia de uma dança, alguma coisa assim. E essas peças, e a próxima também, ela já está são peças que estão no Margues daquele momento. Né? Essas 60, provavelmente, daquele momento em que foram adquiridas. Isso no final de 50, o Aldo Malagoli adquire essas peças de cerâmica, né, para o museu.
O que é É falante lindo, de né? conhecimento. Essa aqui, então, eu achei maravilhosa, É, né? é, é. Tem uma pegada assim, interessante. Bem, E bem aí diferente. aqui a gente tem, né, Isso. ela e o Iberê trabalhando, né? Eu acho essa Na foto saída, sensacional. essa aí é aquela abertura, né? O Iberê está admirando as peças, está vendo o resultado do que foi, Né? né? Essa experiência, essa experiência. Nós temos poucas fotos desse momento, é um registro que não ficou muito, digamos, documentado, mas depois foi feito um levantamento, até o Gustavo fez um levantamento desses pratos, procurando com alguns que ainda se tem desses, Uhum. se reconheceu alguns deles. Não? A gente sabe que a Fundação tem registrado 57 Sim. cerâmicas, né? Aham, Elas aham. documentadas, que ela sabe que existem, né? É, isso. Mas aí a gente vai mostrar 37, é uma Bom, quantidade bem no- significativa, né? Eu ótimo, acho. ótimo. E, Muito. e vai ser muito interessante na exposição que as pessoas vão poder ver. A gente selecionou uma dessas fotos, né? Vai estar bem Sim, grande, ampliada, e as pessoas vão ver os pratos do lado e dá para você identificar alguns dos pratos que estão em cima claro. dessa mesa, né? Ó, Também vão estar lá na exposição. Acho que vai maravilha, ser maravilha. bem Sim. interessante, né? Aham, maravilha, Aí maravilha. aqui tem um slide que que é da exposição de Torres, né? Que a gente sabe É, pouco. essa aí foi aquela que eu estava dizendo, que foi o que dá o start para o Iberê buscar o auxílio da Luísa, né, para fazer as queimas, enfim, para auxiliá-lo nesse. A Gladys Aranha que convida o Iberê para uma exposição em Torres. Em Torres é uma praia Ah, aqui no tá. sul, está? Na Sociedade de Torres, que na época era, digamos, um point, e Uhum. e ele aceita, enfim, fazer essa experiência. Isso foi no verão de 60, foi no verão de 60, Uhum. porque no final do ano ela vai embora, a Luísa. É. Então era o verão, era realmente Foi bem no comecinho de 61 a exposição, acho que é janeiro de 61. janeiro de 61. Então, Eu acho que exato, é talvez. isso. Sim, sim, é Que isso. aí pega o Janeiro de janeiro 61. de 61. E Isso. no Que é bem final, mais. no final ela parte. Isso. Mas a gente não sabe quase nada, né? Na verdade, a gente só tem É só essa recorte. nota esse recorte de jornal, né? Não se tem mais documentação nenhuma. Pode ser que, quem sabe, com a exposição, alguma coisa apareça, algum Isso documento. acontece muito. Às vezes a É gente fica verdade. procurando uma coisa para uma exposição, procura, não acha, não acha, não acha. Quando a exposição abre, alguém É vê que, o seguinte, que é um dos pratos dessa produção, né? Que é a que você isso. separou, Eu que é a separei, linda. separei sobretudo porque ele vai mostrar, é um prato feito, se não me engano, ele foi doado por um aluno, porque nesse período ele também fez o curso. Esse aqui, ó. Essa É, foto é maravilhosa. Eu não conhecia essa foto. o curso que vai dar um curso junto com o Carlos Scarinci, que depois, a partir desse curso, vai dar origem ao Ateliê Livre, Ateliê Livre. ao nosso famoso Ateliê Livre, pelo qual Uhum. tanto batalhamos, né? E que foi extremamente importante na arte no Rio Grande do Sul, para a formação, sobretudo na área de gravura, mas para a formação Uhum. arte no Rio Grande do Sul. E esse prato, então, ele fez vários para doar para os alunos, e esse é para o Paulo Pérez.
Ah, Ah, ele qualquer. pedia para os alunos, gente, olha que maravilha, ele falou para os alunos, ó, quem trazem pratos brancos para eu pintar, que aí depois eu dou para vocês. Você Ótimo. imaginou que maravilha? É, é uma abertura, né? Uma generosidade. É, Isso, né? e acho que isso também mostra muito que ele via isso como uma experimentação mesmo, né? Sim, sim. Aqui outro prato É, também é. lindo. Então, aqui, nesses pratos, a gente pode ver que dá para perceber como o outro, já tem o esgrafito ali também, né, que é bem particular do Iberê, essa retirada, mas a gente ainda vê as cores um pouco, eu vou usar um termo, distintas, assim, separadas, ou seja, Uhum, se percebe que ele está experimentando, que ele está indo, né? uhum. Quase que aos poucos. Mas a forma é com toda aquela vibração, aquela gestualidade que lhe é bem Característica, né? peculiar, né? Bem peculiar. Eu não Aí sei aqui a gente vai ter o primeiro slide aqui da Marianita, né? exato. A gente agora fala. Então, com a partida da Luísa para o Rio de Janeiro, ele já conhecia a Marianita desde os anos 50, metade, final dos anos 50, quando ele veio a Porto Alegre fazer uma palestra no colégio em que ela lecionava, Uhum. e a partir daí eles ficaram amigos, né? E é interessante porque, conhecendo o Iberê, conhecendo a Marianita, imediatamente a gente não sabe como é que eles, digamos, iam se entender, né? É verdade, porque ele era aquela pessoa hard, né? E ela é uma doçura, né? Gente, a gente vai ter na exposição um depoimento dela. Cara, eu não conheço a Marianeta pessoalmente, mas eu fiquei apaixonada por ela. É. E tem assim, quem me falou, sabe quem tinha me falado dela? Assim, várias pessoas eu já tinha recebido assim algumas informações da Marianita de vários lados assim em Porto Alegre, né? Mas quando eu vi o depoimento, a Evelyn Ospe, que era minha amiga, tinha me Aham. falado uma vez que ela teve uma professora maravilhosa em Porto Alegre, que abriu a cabeça dela, e aí depois eu descobri que essa pessoa tinha sido a Marianita. Mas quando eu vi o depoimento da Marianita, eu fiquei apaixonada por ela, entendeu? E aí eu entendo esse seu comentário, né? Como é que os dois. É. Mas também, Denise, tem um outro lado. A Marianita sem dúvida, eu sou extremamente suspeita a falar, porque eu fui aluna da segunda turma na universidade, quando a Marianita entra na universidade. Tá? Uhum. Então, eu me apaixonei pela cerâmica e etc., e a gente ficou amiga. Então, eu sou suspeita de falar da Marianita, mas a Marianita é daquela que, como eu te disse, não diz Gregre para dizer Gregório, entende? Ela firme, direta, precisa e sem conversa. Tá? Diz o que tem que dizer na lata. E o Iberê da mesma forma. Da mesma E turma, por né? isso que fez essa ligação, entende? Essa É, ligação. que vai ficar a vida inteira, né? Porque eles vão ser Sim, amigos a vida sim, inteira, né? sim. Então, e o que é importante a gente salientar, tanto no caso da Luísa como no caso da Marianita, é o respeito do Iberê por essas duas ceramistas, entende? Uhum, Ou seja, uhum. o respeito profissional, independente da amizade, enfim, é esse respeito profissional, ou seja, ele vai buscar alguém que tenha cacife realmente para dar esse Isso é um auxiliar. depoimento recorrente, né? Quando a Maria Ângela Magalhães
da tapeçaria, fala a mesma coisa, que ele tinha um enorme respeito pelo trabalho dela e pelo trabalho das tapeceiras, né? Sim, sim, sim. Então, ele era uma pessoa assim, ele era uma pessoa difícil, mas ele tinha muito respeito pelo trabalho, né? Isso é verdade. Então, é um dado que a gente tem que deixar claro, né? Não é quando a gente fala, eram amigos, etc., mas isso está vinculado com esse respeito, né? Com esse respeito. Uhum. Eu vou Inclusive, mostrar. a Anitta fala que ele, quando fazia os trabalhos, as telas, pedia para elas o parecer, entende? Queria saber o Uhum. que ela achava, queria ouvir, né? Então, É. a gente fala que havia um pouco uma troca, né, do olhar da ceramista Uhum. e o olhar dele sobre os trabalhos dela também. Essa aí é uma peça da Marianita que eu separei para que a gente tenha um pouco, Linda, hein? né, da Marianita. A Marianita tem uma peculiaridade que ela foi professora a vida inteira. Tá? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, no mesmo tempo, ela continuava trabalhando, fazendo seus trabalhos a vida inteira. Né? Mas ela só vai, digamos, dar uma força para a sua carreira artista como carreira, realmente, a partir dos anos 90, quando ela entra em contato com a Tina Presser, né, na galeria, Uhum. perdão, com a Tina Zappoli, perdão, com a Tina Zappoli, e vai, então, ali começar a Tina dar um Força, grande né? apoio, né? Um grande apoio à carreira da A Marianita. Marianita. Né? Aqui tem E outra peça dela também super bonita, né? muito bonita, muito, muito bonita. Gosto muito dessa peça. E, como eu estava dizendo, a Marianita, como professora, ela tem algo extremamente importante que ela mesma quase não é que não reconheça, talvez não valorize como nós hoje em dia valorizamos, que foi uma questão da metodologia, entende? Uhum. De trabalho, a metodologia mais científica de trabalho. É claro que ela começa no Instituto de Artes em 68, mas ela já trabalhava antes, a vida inteira. Ela lecionou. Mas a Marianita tem todo um registro, ela tinha todo um registro das queimas, das tintas, da experimentação. Ela ainda tem caderninhos maravilhosos, maravilhosos, Ai, que delícia. e que ela não dá importância, ela acha que aquilo era o que ela fazia, que aquilo que aquilo foi assim rápido, aquele registro não está cuidado, não tem cuidado, mas é fundamental isso, é fundamental. Tá? Olha que linda essa outra peça, maravilhosa. Essa é a época das almofadas, isso aí é lindo, esse trabalho. Então, eu peguei para se ter vários caminhos, né, do trabalho Aqui tem ela olhando a peça, né? E a gente, quando ela fez esse reconhecimento, essa identificação, foi feita também pela Ana Flores e a Simone Nassif, né? Que foram. exata, que são ceramistas e que acompanham, enfim, a Simone acompanha a Marianita constantemente, e é importante, a Marianita tem uma importância sobre várias gerações de Com certeza. várias gerações. Aqui tem uma outra peça, né? Essas peças vão dar, aí se a gente puder ver o verso, a gente já vai. Isso, aí entra o que a gente pergunta, né? Que se pergunta se possivelmente é a Marianita que elaborou o prato, né? Essa é a frente e esse é o E, verso. e esse verso, porque tem as duas assinaturas. Isso é importante. Quem conheceu Iberê, ou seja, ver essas duas assinaturas numa peça
é um fato que deve ser pensado, relevado em conta, né? deve ser levado em conta, deve ser destacado, entende? É, Como muito. o trabalho se fazia harmoniosamente, né? E Uhum, novamente entra a ideia do reconhecimento, né? claro. Conhecimento. Embora, bom, se ela fez o prato, claro que ela tinha que assinar, mas nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. Nem A sempre é gente assim. sabe que nem sempre é assim, né? Porque É. tem E outro prato. isso, outro prato. A temática, a gente vai ver que ela é bem extremamente variada, né? É, Em Iberê. aqui é o verso E esse também. aí é o verso, tá? E nesse prato tem a assinatura da Marianita na própria cerâmica, Ah, tá. ainda na argila antes da queima. Então, se identifica realmente que o prato foi executado por ela. A cerâmica, o Iberê fez a pintura e ela fez o prato, O né? prato, o prato. É E pena que aqui já talvez. é uma peça que foi modelada pelo Iberê, né? Pelo que... Essa é a questão que a gente tem como único prato que teria sido modelado por ele. Modelado Uhum, possivelmente numa forma, alguma coisa, pela própria formato do prato, mas também não se tem registro nenhuma certeza, né? de onde, quando, qual foi o auxílio. Bem, aí se pode começar a ver uma elaboração, e aqui está muito próximo às próprias telas, né? Claro. A Uhum. temática, essa temática. E é nisso que a gente vê como vai, isso que eu digo que ele vai passar, né? Que ele vai mesclar, que ele vai Uhum. transitar, né? De uma para outra. Exatamente. Eu senti isso vendo as peças, né? Principalmente essa questão do scratching, né? Do grafito, Exato. é uma coisa muito interessante, porque eu fiz até uma pesquisa vendo que antes dele fazer esse trabalho com a cerâmica, ele usava pouco essa técnica. Ele vai usar mais essa técnica a partir do trabalho dele da cerâmica. Eu acho que o trabalho dele da cerâmica trouxe um pouco isso mais Isso, claro, né, para ele. exato, exato. Então, isso é importante, é isso que a gente diz, né? Esse trânsito da mescla. Inclusive, eu não sei se a gente tem agora a imagem da fala a carta Ah, eu do posso. Eu vou mostrar aqui duas peças que estão antes, que é o gato. ah, Esse esse gato é maravilhoso, gente. É, realmente não dá. ó, E é lindo esse gato, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Né? E tem uma vida. Aqui, só para chamar a atenção, como se a gente olhar aqueles primeiros, entende? Não, esse último que tu me mostraste, esse. esse aí, está? Como aqui já é preenchido todo Aham. o prato, ele é todo preenchido e ah, é quase um desenho, né? É quase um desenho mesmo, Ele as foi fazendo diferentes ocupações, as né, do ocupações. prato, verdade, né? E aqui já com um aparente domínio, compreende, Uhum. da própria perspectiva Das do resultado, possibilidades, né? do que poderá sair, dos primeiros que a gente vê que ele era mais um experimento mesmo da tinta, da cor, do gesto que a cerâmica estava colocando. Ó, aqui Esse está prato, o para mim, é muito. texto do Stockinger que você falou, que eu queria que você contasse, que é bárbaro isso. Esse aí é ótimo. Essa é uma carta muito importante que dá muito o que falar do momento da, da arte aqui, dos artistas, das relações com os artistas, Uhum. né? Mas deixando de lado, aqui o Chico, que eram muito próximos,
o Chico, o Iberê e o Vasco, né? Vasco, né? O Vasco e o Iberê tiveram ateliê juntos, ou seja, eram extremamente próximos. Próximos, E né? também com o Chico. E aqui o Chico diz, eu não consigo ler bem Não, não dá o para ler essa texto, coisinha que eu pequena, mas devia ter. o contexto, né? Mas o contexto é o seguinte, que o Iberê fala perdão, o Chico fala que gostou muito das cerâmicas e que espera que ele aproveite, que ele quer ver os resultados disso na pintura. Ele espera que ele traga isso, esses recursos que ele descobre na cerâmica para a pintura. Ele diz, estou esperando para ver. Gostei um mundo. Ele diz E assim, ele fala que tem um mundo de possibilidades. Exatamente. Né? Gostei muito de ver e quero ver as possibilidades disso nas tuas telas. Então, isso significa também que eles conversavam a respeito. Ou seja, claro, conversavam a respeito, óbvio, mas especificamente, digamos, sobre o que ele estava fazendo na cerâmica e o que podia, né? O que ia dar, como é que ia resultar. Eu acho super interessante o Chico escrever isso, porque é sinal que ele viu algo de novo lá. Porque Claro. a gente vê, por exemplo, vou passar aqui o próximo slide. Gente, eu acho esse prato, bom, primeiro é uma audácia. O Iberê dizia que ele não veio para enfeitar o mundo, né? De fato, é realmente um prato, é um rato só pendurando na parede, né? Mas é lindo essa ocupação que ele faz do rabo do rato, né? Que pega o prato, né? E abraça o prato, esse rabo do rato, né? Eu acho uma beleza esse trabalho, né? Os trabalhos que ele faz com as figuras, porque a gente é isso que é importante a gente destacar, que o Iberê Bom, o Iberê sempre trabalhou com as duas linguagens, com a figuração da abstração, com o mesmo peso, com a mesma força. A figuração sempre teve por trás da obra do Iberê, a obra toda. Sempre, né? E sempre. Mas é importante quando a gente vê isso com essa exaltado aí. E os animais, né, que são um tema que ele usa relativamente pouco, né? Ele é mais voltado para a figura humana, né? Para a figura humana. Dramas sabe? Porque tem uma coisa mais interiorizada, então tem essa coisa mais do drama humano, né? Mas olha que beleza, gente, que é esse pássaro. Né? Realmente chamando a atenção como ele preenche todas essas asas, né, que vão se espraiam em todo, para preenche realmente toda a dimensão, né? E esse circular, acompanha esse circular, né? E está lá de novo a técnica do esgrafito, né? Do scratch, dessa tirada, que o artista tira com o cabo do pincel. Né? Pincel, exatamente. E isso é muito marcante na obra dele. Na obra dele, quando tu vê as telas, exatamente. Foi muito bom fazer esse trabalho, fazer esse paralelo, essas relações, né? Porque até onde se sabe, mais ou menos, ele trabalha nos anos 60 até 66, 65, aparentemente fica por Depois aí. Ele para, né? Depois ele não vai adiante. Olha outro aí. Esse prato tem uma história maravilhosa. Esse prato era da Estelita. E aí a gente gravou um depoimento da Adriana Calcanhoto, porque ela fez uma música para ele e tal. E a Adriana conta, eu não sabia, fiquei sabendo pelo depoimento, que a Estelita é a tia da Adriana. E aí, pois é, eu também só descobri no depoimento. Aí ela vai e diz assim, e aí
a minha tia tinha várias peças do Iberê em casa, e aí ela tinha uma cerâmica que tinha um gato, que era uma coisa incrível. Aí ela descreve o gato. Aí, quando o Gustavo localizou a peça e me mandou, eu falei, gente, olha o gato o gato da Adriana, né? E era realmente a peça que era da Estelita, E ela né? chegou a ver, a Adriana chegou a ver essa peça? Eu mandei para ela depois, eu mandei Ah, dizendo, né, é. que a peça vai estar na exposição, Ah, né? que ótimo. São essas histórias que também vêm junto com. E é isso que faz a pesquisa, né? A Ai, é tão pesquisa bom, né? A gente faz vai descobrindo, vai fazendo links, né? isso. Outra coisa maravilhosa que o Gustavo achou, É, né? é, É é. incrível, a Então, contabilidade, né? são essas anotações. E aí a gente vê que foram muitos pratos. A gente tem esses registros, devem ter muitos outros por aí que não se Não se conhecem, localizou, né? não se localizou, mesmo pelo levantamento, né? É difícil. Mas daí estão as anotações para quem ficava, com quanto, qual era o valor. Pena que a gente não tem a data, mas, enfim, era um registro e possivelmente a Dona Maria está aí nesse caminho, né? Que Dona Maria, ai, se fazia todos os tudo isso. artistas tivessem uma Dona Maria na vida deles, Pois olha, é, pois é. Então, aí se tem para quem vai, para quem fica, quantos foram, para queimar, etc., está todo o registro dessas elaborações. É muito, muito bom ver essas descobertas, né? aqui mais uma peça dessa série, Essa ainda com a é, Luísa, né? não sei se é com a Luísa ainda. Eu acho que ela está Não, não, naquela. é da Não, Marianita. já é da É, Marianita. Marianita. É com a Marianita. Isso aí, essa, inclusive, está na casa da Marianita. Ah, tá. É, é, É que são tantas cerâmicas. E aí tem essa outra série, que é outra coisa, né? é, é. É uma série que reflete a pesquisa dele naquele momento, né? E vinculada aí já bem, me parece, com a pintura, né? Eu acho que aí talvez é uma Ó, o Gustavo percepção, está né? dizendo que essa aqui era da Luísa Da mesmo. Luísa? Ah, É. bom, tá. E agora essa aqui é da Da Marianita. Marianita. É, é. E essa a gente já vê muito mais a relação de pintura, de Exatamente. E tem a trabalho ver com a pintura dele, com com a essa pintura questão, dele. inclusive matérica que ele estava Exato. vivendo nesse É, momento, né? E é. ele calca, e ele enche de tinta o negócio, e Exato. aí tudo explode no forno. Maravilha, maravilha, maravilha. E bem essas relações, né, esse amarelo, esse vermelho, esse preto, essas relações que ele estabelece. Agora, tem um outro, eu não sei se está próximo, Esse é, ainda é da Luísa também. Aí esse aqui é da Mariana. aqui já começa, talvez a gente não consegue perceber bem, mas já começa quando a tinta já começa a ter uma Ah, rugosidade. é esse que você está falando, né? Que história que a gente É, sente, é, né? é, Vocês é. sabem que olhando no celular é uma meleca, né? Essa Bom, coisinha paci- pequenininha, que a gente paciência. pode fazer, né? É, É o é que isso. temos. Não, mas eu acho que vai. Esse aqui eu acho que dá para perceber. Bom, a gente vai ver na exposição. Ainda veremos mesmo. Mas é muito diferente, né? Essa textura que ele coloca, né? Aqui, que a gente É, sente essa textura de uma obra como essa, que é lá ainda da Luísa, e que sim, aí ele está mais voltado para a figura, digamos, para a é. história, para o assunto que ele está É, contando. Enquanto que aqui inclusive, ele está mais interessado na é, tinta, na na, massa, né? nessa figura entrelaçada, está vendo que ele está usando duas cores somente, né? Uhum.
E duas porque cores difíceis na cerâmica, né? As mas, duas, né? Pelo mas, que me contaram, né? mas exatamente para reforçar a própria figura, né? Para dar Uhum, ênfase à imagem, para dar ênfase à imagem. Nas outras, ele vai explorar realmente a cor, uhum. vai jogar com a cor e com o resultado que vai sair dali, né? Com É, aquelas... e a um certo momento ele começa também a incorporar o desenho, né? Como Sim, você fez na sua relação aqui, a gente tem uma coisa bem é. marcada da pincelada, né? Isto. Essa peça é belíssima, gosto muito Nossa, é linda demais. Bom, eu acho as cerâmicas uma beleza, né? Eu entendo perfeitamente que as pessoas não queiram se separar delas. Aqui você fez uma relação, né, Blanca, dos aí desenhos dele tem, com o que ele vai. exatamente, aí tem dois desenhos, eu separei dois desenhos, É, eles, tem é uma dois. série de desenhos que está dentro da relação do Carapé-Bunda, que ele dá esse título, né? E diz, e aqui vai aparecer, é bom que tu esteja mostrando, que seria uma relação, segundo a Dona Maria, que ele teria dado esse título e essa figura seria uma figura, parece um morcego, parece um É, contraído e etc., e que seria em relação ao General Castelo Branco. E quem é, sabe, quem vê a imagem, ele não tinha um pescoço, né, a figura. E claro que aí vem também toda a sátira que ele faz e uhum, a estocada no próprio momento, né, claro. 64, no próprio Uhum, momento político de uhum, ditadura que está se vivendo, né? Então, uhum. essas figuras tivessem só cara, pé, bunda, entende? É isso É. que ele vai denominar. São muito lindas essas peças. É. E aqui tem uma peça que é incrível também, o Carapebunda, que é um painel de azulejos, né, Que Blanca? é o único que se tem conhecimento, mas não se sabe em qual ateliê foi feito, porque ele está no Rio de Janeiro, né? Que ainda existe, que ainda está na casa de um senhor que era amigo dele, não se sabe Quem que onde fez? foi Quem feito, fez? quem queimou, aonde foi queimado, né? Se foi queimado aqui, se foi queimado lá, não se sabe. Tem um registro de uma carta um pouco Vaga. meio misturada, em que faz relação a esse painel, mas é uma relação direta, só dizendo que a pessoa ficou muito contente com esse painel, mas não se tem mais detalhe. E esse aqui embaixo, essa figura aqui embaixo, está relacionada com esse carapé-bunda, Carapebunda. né? Que tem essas asas e esse morcego, essa figura. É toda uma série que ele faz que é meio realmente uma sátira, né, a É, esse momento e político, bem, né? exatamente, é uma sátira política bem contundente, né? Que depois a gente tem em vários outros trabalhos, em vários outros desenhos do Iberê, desenhos, vários trabalhos do Iberê, né? Pinturas, desenhos, tudo. Eu vou Pintura. mostrar o último slide nosso É. aqui, que nós estamos chegando aqui no finzinho da Já nossa estamos, live. Você vê como chegamos. passa rápido? Ah, Falei, passa rapidinho. olha, E aqui é a única peça que se conhece, né, do Iberê que ele é, modelou em barro, né? é. E que parece que ele diz, tem um registro também que ele diz que é a única que não é o campo dele, que não é Não era dele. não é a dele, né? Mas se a gente olhar, é uma peça que está muito bem modelada, não Bem tem resolvida, né? bem resolvida. Mas, digamos, ele parou aí, se Fez olhou uma.
e pronto, né? Ficou, né? Deu aí, não foi adiante. Mas é interessante ter esse registro, porque a gente volta à questão inicial da cerâmica, como a gente falou. Apesar de ser Claro. uma cultura, ela é em argila, ou seja, tu tem toda essa maleabilidade, esse moldar, esse E foi sentir feita com no as... ateliê do Vasco Prado, provavelmente com a Luísa também acompanhando. Exato, exato. Sabe-se lá, mas isso aqui são tudo suposições, né? Bom, aí a gente fica Olha, pensando. infelizmente, nós vamos ter que encerrar o nosso papo, que está aqui uma delícia. Ai, Foi um muito prazer obrigada. conhecer você. Pena que a gente ainda não pode se ver pessoalmente, mas nos Pois é. veremos, né? Eu só E eu queria antes, o que eu não disse no início, eu queria agradecer o convite, o teu convite, da e fico muito Fundação. feliz, fico muito feliz com essa participação. E esse trabalho, esse texto me deu assim uma alegria muito grande na elaboração. Eu gostei muito de ter feito, e é um prazer estar aqui contigo Ai, também, te que conhecer ótimo. pessoalmente, digamos, Por enquanto, mais ou menos, né? virtualmente. Virtualmente, mas nos veremos pessoalmente, se Deus quiser, em breve. Gente, Certamente, olha, eu certamente. tenho que encerrar, senão eu não consigo salvar o vídeo. Muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada, Blanca. E essa é a nossa última live. Agora nós vamos ver a exposição, hein, gente? Isso, Tá? certamente, certamente. Muito Um obrigada e um beijo abraço, um para abraço. todos. Tchau, Tchau. tchau, tchau.